Olá, meus amores da EJA, da sexta etapa, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí do outro ladinho? Eu espero que sim. A gente está aqui para mais um momentinho do nosso projeto de vida, né? Geralmente nossa aula gravada aqui é uma continuidade do que a gente já está estudando aqui, do que a gente já está percebendo aqui acerca desses conteúdos, dessa temática hoje, né? Continuando esse papo sobre o eu estudante, nossa situação escolar e na verdade não é nem bem isso, né? A gente tem trabalhado muito aqui nesse conteúdo, sabe sobre o quê? A gente tem conhecido, né, estratégias para a gente poder organizar uma rotina de estudos, né? A gente falou na nossa primeira aula, no nosso primeiro momento, sobre a importância da pausa, né? Como preparar esse ambiente interno para a gente poder seguir com os nossos objetivos. E aí a gente pode pensar assim, que ambiente interno é esse que a professora diz? É preparar, ó, a cachola, a mente, né? Preparar a situação de compreender como é que a gente está para desempenhar aquele objetivo, para fazer, estabelecer nossas metas, né? Então, a gente, a partir disso, fala da importância das pausas, do foco, né? Do foco. A gente fala também da intenção. Então, pausou, é fundamental ter pausas, ter momentos de ócio, momentos onde a gente possa refletir e tomar consciência daquela situação que estamos para que a gente possa seguir fazendo o que a gente se botou para fazer, né? A gente fala sobre foco, de você perceber o que é mais importante no momento para você desenvolver com mais eficácia aquela situação, aquela atividade, né? Então, quando você foca, você bota a atenção, a energia todinha aqui para fazer esse negócio aqui andar. Passa para a próxima situação, para a próxima atividade. Foca, arrocha que dá certo, né? Assim que a gente faz. E a gente falou também da intenção, né? Então, essa intenção é justamente a gente relembrar, a gente buscar a motivação para a gente continuar com esses nossos objetivos, né? Com essas nossas formas de chegar lá, chegar nesse objetivo da gente, tá bom? Então, hoje a nossa aula ela tem como como tema, né? O eu estudante. Ixi, Maria, lá vai minha canetinha me falhando de novo. O eu estudante, né? Como e com quem eu aprendo, e a gente vai dar dicas e estratégias para como criar uma rotina de estudos pessoais, tá bom? Então, a gente está na nossa disciplina, no nosso componente curricular de projeto de vida, comigo, professora Amanda. Então, bora seguindo. Então, olha só, quando a gente fala dessa preparação desse ambiente interno, isso é fundamental para a gente decidir criar uma rotina de estudos, tá certo? Então, a gente está aqui, ó, a gente observou isso aqui e a gente viu o que é importante aqui. Pausa, é importante o foco, e outra coisa chamada de intenção. Né? Então, a gente observou na nossa aula, no nosso momentinho ao vivo, essas situações aqui. A gente até fez teste, né? Para saber se a gente é focado. E aí, a gente viu a importância e como é que a gente desempenha essas atividades. Por quê? A gente precisa ainda seguir preparando esse ambiente externo para a gente poder montar esse cronograma de estudos, gerenciar os momentos de pausa, de ócio, até chegar nessas aprovações, né? Que são essas, alcançar, né, os nossos objetivos. O alcance de nossos objetivos. Porém, além de tudo isso que a gente tem conversado, pausa, foco, intenção, você ainda precisa de disciplina, senso de organização para organizar a sua rotina de estudos. Vamos verificar se você é disciplinado e organizado? Eita, agora mais um teste para vocês, hein?
Bora fazer? Você é uma pessoa disciplinada? Então, para você preparar esse ambiente interno, além de tudo isso que eu já coloquei, ainda tem isso aqui, ó, a disciplina e o senso de organização. Esse teste você pode fazer, inclusive, observando o resultado aqui, ó, no site da Playbus, né? Se você é uma pessoa disciplinada, ele está disponível nesse link e a gente vai já mostrar para vocês, a partir disso, posso arrochar? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, voltando, né? Esse link para você observar esse teste. Olha só, vamos navegar, né? A gente faz isso aqui sempre na nossa aula. Então, ó, você é uma pessoa disciplinada? Ter disciplina é essencial para alcançar metas e objetivos de curto e longo prazo. Então, a gente pode fazer o nosso teste, né? Vamos começar? Bora! Olha só, na hora de executar tarefas do dia a dia, você busca cumprir uma agenda, mas apesar do esforço, tem muita dificuldade em segui-la. Planeja o que fazer, calcula o tempo, incluindo imprevistos, e prioriza o mais importante. Faz as que mais gosta primeiro, quando vê, o mais importante ficou para trás. Então, eu vou responder aqui no aleatório, tá certo? Senão a gente acaba perdendo um pouco, né? A gente acaba, inclusive, perdendo um pouco de tempo aqui na história do pensamento acerca da resposta. Ao receber um trabalho, você, com o prazo apertado, você percebe que será impossível cumprir o prazo. Relaxa e faz com calma e arca com as consequências. Você se atrapalha porque tem muito a fazer, mas elimina distrações e busca cumprir o prazo. Você já havia se planejado em caso de imprevistos e encaixa o trabalho na agenda. Então, aí você vem, ao receber... Quando não está satisfeito com uma situação, você entende que a solução para mudar depende da sua ação e busca saídas alternativas quanto antes. Você compreende que a vida é assim mesmo e segue insatisfeito, esperando a solução cair do céu. Ou você sabe que precisa se mexer, mas procrastina e só age quando chega no limite, né? E aí vai fazendo as respostas aqui, né? Ao se matricular na academia, vocês já fizeram isso, né? Para se matricular na academia para ficar toda gatinha, todo gatinho, melhorar a saúde e qualidade de vida. Você, apesar de não gostar muito de exercícios, mantém-se firme e cumpre o desafio. Você tem dias que tem preguiça e não vai à academia, deixando para o dia ou para a semana seguinte. No começo você vai todos os dias, mas passa a faltar e quando vê, está pagando a academia sem usar. Eu sou mó preguiçosa para ir para a academia, gente, sou terrível. Como você costuma lidar diante dos seus próprios erros? Você percebe que errou, mas não consegue agir efetivamente para mudar de atitude? Você assume os erros e procura aprender com eles? Procura não errar de novo? Você atribui as causas do erro a outras pessoas e continua a fazer tudo igual? Apertei numa resposta aqui muito interessante. Sem querer, mas foi, né? Eu disse que ia responder no aleatório. Quando chega o final de semana, sua realidade é o quê? Tem programa completo para sábado, domingo e raramente tem trabalho a fazer. Você costuma ficar meio solto e vive procurando o que fazer em cima da hora? Ou você costuma fazer trabalhos que ficaram para trás e vive sem tempo para sair? Já cliquei. Olha só, já estamos calculando os nossos resultados. Já estou com medo. Ainda bem que eu não respondi de forma consciente. Eu fui no aleatório aqui, só para vocês verem, né, como é que sai aqui esse resultado. Então, enquanto calcula, gente, ai, que suspense, hein? Que drama para calcular esse resultado, Brasil. Ah, não vou ficar nessa observando essa bolinha, não. Nós vamos já voltar para as apresentações e daqui a pouco a gente vê se esse resultado... Deixa eu ver se não apareceu nada aqui. Se esse resultado saiu. Opa! Saiu, ó. Cadê? Cadê o resultado? Ô, gente, saiu. Será? Será que tem como voltar? E eu acho que eu cliquei sem querer que... Não, peraí. Pode ser que esteja aqui em cima, ó. Aqui, tá bom, achei. Desculpa, Rafa, tá aqui em cima. Olha aqui o resultado.
Disciplina é seu forte. Parabéns, você entende que ter disciplina é essencial para realizar sonhos. Sabe organizar suas tarefas. Reconhece que é preciso ter foco e persistência. Reconhece que às vezes nem tudo sai como esperado. Prevê riscos, imprevistos e quando ocorrem, organiza-se ao máximo para encaixá-los nas tarefas do dia. Continue assim, siga planejando sua vida e organizando seu tempo de forma consciente. Então, gente, esse link, né, tá disponível aqui na nossa aula, tá bom? Tá disponível aqui, ó, nesse slide, e aí vocês podem acessar depois para fazer, né, respondendo direitinho, olhando, percebendo a resposta para poder, né, ter um resultado bem próximo do que parece mesmo com você de verdade, né? Então, a gente vai passar aqui adiante, porque esse teste é justamente esse que a gente acabou de fazer, né? Você costuma chegar tarde, amontoar trabalho, deixar roupas sujas, né? Então, a gente vai passar aqui, ó. E esse era o teste que a gente acabou de fazer, tá? Que eu tinha botado também nos slides para a gente poder ter o plano B, caso o link não desse certo, tá bom? E aí a gente vem agora com essa parte, né? Criando uma rotina de estudos, preparando o ambiente externo. Até agora a gente estava só no interno, né? Só naquela parte ali que tem muito a ver com as nossas decisões, as nossas ações. Então, a gente passa agora para preparando o ambiente externo. A gente já seguiu aqui, ó. E a gente vai ver o que é necessário para a gente conseguir fazer isso. Ai, que sonho, né? Quem dera se todo mundo tivesse um espaço assim tão lindo, tão organizado. Nem parece que tem uma pessoa que estuda aí. Porque, minha gente, onde a gente estuda não é desse jeito, não. Nessa organização toda, não. Eu acho que isso aí foi mais para tirar a foto do que para mostrar a realidade. Não se iludam com fotos, com imagens, né? Que a gente acha na internet. Nem sempre essa é a nossa realidade, né, gente? Então, a gente observa aqui um lugar maravilhoso, mas para ilustrar como um ambiente organizado, aconchegante, ele facilita essa nossa rotina de estudos, né? Então, para organizar essa rotina, o segundo passo é preparar esse ambiente externo, organizar o espaço de estudos, né? Esse ambiente físico, esse lugar, tem o poder de nos influenciar, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Ele cria o clima e a gente embarca nele. Então, se você está num lugar cheio de amontoado de coisa, sujo, desorganizado, o clima vai ser esse. A energia do caos mesmo vai se instaurar ali e vai ser difícil. Tem gente que não está nem aí, né? Que é a rocha, mas isso também tem relação com essa situação de ter um ambiente que vai influenciar você. Pode ser uma influência consciente ou não, tá bom? Raramente nós nos damos conta dos efeitos que esse ambiente físico nos causa. Apesar disso, ele cumpre seu papel, tá certo? Então, os lugares por onde a gente anda, eles trazem, né? Memórias afetivas, inclusive. É muito interessante ver que a gente muitas das vezes nem se dá conta nesses efeitos que esses ambientes causam na gente, né? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente chega num lugar que você foi há um tempo atrás, ou que você foi num momento que você estava muito feliz, né? Você passou momentos felizes, e quando você retorna naquele lugar, você sente, né? A lembrança, a vivência, ela ficou lá naquele lugar, então você revive aquilo ali, né? Você sente esse gostinho de volta. Da mesma forma, quando você passa uma situação ruim, quando você passa uma situação traumática, né? Passa por algo triste num determinado lugar, você sente da mesma forma, né? Você volta no tempo ali e sente quase que tudo de novo, né? Então, as nossas lembranças, as nossas vivências, elas ficam ancoradas, elas ficam presas nos lugares que a gente as vivencia, onde a gente passa por elas, né?
Por exemplo, quando a gente visita a casa dos nossos pais, nossos avós, né? Onde a gente passou a infância, a juventude, é sempre uma oportunidade de reviver e sentir o gosto de ontem. O gostinho desse passado que pode ter sido muito bom, né? Quando é muito bom, é maravilhoso, porque você volta no tempo e revê, ressente, né? Você sente de novo esse negócio todo. E aí, esse ambiente físico, esse lugar, ele nunca é neutro. Ele emite mensagens o tempo inteiro. Diz, inclusive, o ditado que a casa é a cara do dono. Assim, no sentido de organização mesmo, né? A gente não está falando de estrutura, mas de como aquela casa funciona, como é que ela é organizada. Então, cada pessoa imprime suas características em tudo que faz, inclusive a maneira pela qual ela arranja o ambiente onde vai estudar, né? Então, esse ambiente aqui, ele vai ter características, né, da pessoa que vai habitar ele, que vai utilizar ele. Então, eu estou vendo aqui uma mochila, um calendário, um mapinha, um relógio, óculos, câmera fotográfica, aqui o hobby da criatura com alguns esportes, né? Então, esse ambiente ele vai sendo montado a partir dessas suas características, né? E isso vai ficar impresso, né? Colocado ali nesse ambiente. Então, só será possível, atenção, só será possível usar adequadamente o ambiente físico como um auxiliar se adquirirmos as habilidades ensinadas no passo anterior. É preciso fazer a pausa primeiro. É preciso fazer a pausa e desligar o piloto automático e ficar consciente, desperto, se ligar no que está rolando ali, né? 2, é preciso o foco para preparar de maneira adequada o ambiente físico. E 3, criar a intenção para vivenciar a rotina de estudos. Então, eu tenho que fazer, vou fazer por quê? Porque eu preciso, porque eu quero transformar a minha vida, eu quero viver a partir do que eu consegui estudando, né? Tudo isso é possível, gente. Então, olha só, como é que a gente melhora, prepara esse ambiente físico, esse ambiente externo, né? É bom, importantíssimo que ele tenha uma boa iluminação. Ele ajuda, essa boa iluminação ajuda a manter a disposição e evita forçar a visão para ler e escrever, né? Caso o local disponível não entre muita luz natural, né? Ou então se for preciso estudar à noite, vê se tu consegue uma luminária, né? Um jeitinho. Às vezes a gente está numa situação, a lanterninha do celular, ou então estuda durante o dia, se você puder. Ah, professora, mas durante o dia eu estou no trabalho. Então a gente cria uma estratégia, um jeito, né, de fazer com que esse estudo tenha uma iluminação boa, até para não lhe prejudicar, né? Então, em pouco tempo, você vai perceber como a iluminação adequada tem um forte efeito na produtividade e reduz a exaustão. Reduz o cansaço, né? Tá bom? Então, a gente vê aqui que outra etapa importante, além da iluminação, é a organização, né, meus amores? É difícil se concentrar em lugares que estão muito bagunçados. Então, você vê aqui, ó, que existe aqui um calendário, na verdade, um planner para o mês de janeiro, onde a pessoa organiza que datas, né, que precisa desenvolver alguma coisa, lembrar de alguma coisa. Você vê aqui, ó, canetinhas, pincéis, não sei o que, tudo arrumadinho em cada baldinho. Pode ser até, isso aí a gente faz até com garrafa PET, a gente faz com latinha de qualquer coisa, né? A gente inventa formas de fazer isso, né, para facilitar a nossa vida, tá certo? Então, por isso, é aconselhável fazer uma breve organização do ambiente antes de começar as aulas, por exemplo, né? Uma dica muito boa para manter a mesa sempre arrumada é guardar tudo depois de cada sessão de estudos. Quando você faz isso, você chega no outro dia, está tudo organizado. Então, você não perde tempo com isso. Quando você termina de estudar, guarda tudo e organiza, para no dia seguinte dar continuidade, né?
Então, para caprichar na organização, aposte em prateleiras, caixas organizadoras, né? Espaços. Veja os espaços onde você pode guardar as suas coisas no lugar que você saiba onde é que está, né? Então, gente, eu não estou dizendo aqui que agora a gente vai ter que fazer um monte de móvel planejado para estudar, para fazer... Não, não, não. Quando eu estudava, né, que eu era bem mais jovem, que eu fazia ensino médio, eu tinha uma mesinha em casa, que era uma mesinha pequena, e ela era bem baixinha, uma mesa bem baixa, né? E ela era triangular, eu encaixava ela certinho assim no canto do meu quarto. Lá era meu lugar de estudos. Lá eu sentava no chão, cabia, minha gente, mas me cabia assim certinho. Eu sentava no chão e a mesinha ficava lá no cantinho. Era uma mesinha que era um triângulozinho. Rapaz, eu gostava dela. E aí eu tô dizendo, ó, tá aqui meu quarto, né? O quartinho que eu tinha, a mesinha ela ficava mesmo assim, ó. Ela era um triângulozinho, bem baixinha, ela não cabia nem uma cadeira, eu tinha que sentar no chão. Gente, mas era bem aí onde eu fazia tudo que eu precisava. Eu adorava sentar no chão para estudar, né? Então, você cria os seus espaços, gente, com o que você tem. Era o que eu tinha, nunca foi problema não. Inclusive, eu tenho saudade dessa mesa. Nessa mesinha de estudos, deixa apenas o que vai ser necessário no momento. Além disso, você pode, inclusive, decorar o ambiente, né? Para torná-lo mais aconchegante, mais motivador, para fazer ele ter a sua cara. Né? Por que não? Então, a gente coloca esse ambiente com as coisinhas também que a gente gosta, até para dar vontade da gente ir para lá, para dar vontade da gente ter um tempinho lá naquele ambiente também. Tá certo? Então, a gente prefere, né, o silêncio, o momento, tanto o horário quanto o lugar. Se você conseguir, né, arruma um lugar mais silencioso, porque isso contribui muito para diminuir as distrações e o estresse, né? Então, se for possível, um local com pouco barulho para organizar os espaços dos estudos. Se a sua casa ou lugar escolhido para estudar não consegue ser silencioso, é interessante apostar em outras estratégias a fim de reduzir os sons externos, né? Se você tiver condições, puder, pega um parzinho de fone de ouvido, né? Então, ou então se afasta, ou então escolhe um outro horário, né? Que não tenha tanto barulho, tanto ruído, e vai tentando até você ajustar a sua realidade, né? Essas dicas, tá bom? Então, olha só. Busque conforto e ergonomia. Ergonomia é a observação da nossa postura no nosso momento ali de estudo, de trabalho, né, na desempenhar das nossas atividades. Então, minha gente, se você está num lugar que fica desconfortável, que você fica com a coluna muito curvada, todo torto, né, é mais difícil e você vai ter problema depois causado por conta disso. Então, ó, busque o conforto e a ergonomia. De nada vai organizar o melhor espaço para os estudos se você ainda se sente desconfortável nele. Então, é importante que a gente tenha conforto, né? É importante identificar o que está interferindo no seu conforto, tá? Já parou para observar se tem uma cadeira adequada, né? Vê se para evitar esses problemas na coluna e de mais desconforto, é importante que ela ofereça apoio para a lombar, essa região aqui, ó, da nossa coluna. Se não tiver, bota uma almofada, dá um jeito, né? Que a perninha e o joelho fiquem dobrados a cerca de 90 graus. O joelhinho aqui, ó, perninha dobrada. Isso aqui já danifica um pouco. Vocês estão vendo que isso tem a ver com a postura mesmo, né? Por isso que na sala de aula, toda hora o professor fala, senta direito, te senta direito. Então, a gente também está trabalhando ali um pouco com a ergonomia, né? Com essa postura, tá bom? Tenha como colocar os pés no chão, que te dão um apoio melhor, tá? Caso não seja possível, invista no apoio, de modo que toda a sola do pé fique apoiada, como é o caso disso aqui. Eu tenho colegas que eles usavam uma garrafa PET, essas de refri mesmo, né? E aí eles ficavam com o pezinho rolando a garrafa o dia todo no trabalho.
ficava no escritório e com o pé assim rolando pela garrafa, ele se desestressava. Eu achava interessante. Também estava um certo tipo de apoio. Bora evitar distração, né? Evitar você se dispersar, perder a atenção do que você está fazendo, ou com barulho, ou com a pessoa que chegou, ou porque está doendo as costas, né? Então, esse ambiente precisa ter maneiras que garantem que você fique concentrado nos momentos de concentração, né? Então, como é que a gente consegue isso? Primeiro, o que é que está te distraindo, né? Se a mesa de estudo fica do lado da janela e você fica toda hora dando fé da rua, isso aí olha, tem que mudar de lugar, porque se você está lá querendo dar fé do que está acontecendo na rua, você não vai dar conta de estudar, né? Muda a mesa de lugar. Se se onde você estuda tem muita gente conversando ao mesmo tempo e é fácil se distrair com os sons externos, que tal colocar uma musiquinha de fundo, né? Uma coisinha mais suave que ajuda a isolar o ruído, e aí você troca aquela zoada monstra do monte de gente falando por uma música que te agrade, né? Então pode te ajudar a manter a concentração. Agora, se tu bota uma música que tu adora cantar, pensa que não, você está mais cantando do que estudando, que esse é meu caso, né? Eu fazia muito isso. Ainda, né? Tem acesso aos materiais necessários, tá bom? Então, de acordo com o seu cronograma de estudos, separe os materiais necessários para as disciplinas. Aqui no canal mesmo, ó, organize as videoaulas que você quer ver, separa as apostilas se tiver, livros se tiver, os cadernos de acordo com o que você vai estudar, as canetinhas, os lápis, tudo, né? Deixa o material aí à disposição. Isso aí vai ajudar a melhorar teu rendimento, pois evita preocupação com outras coisas, senão o aprendizado. Então, toda hora você levanta e vai atrás de uma coisa, levanta e vai atrás de outra. Aí, desse jeito, você se desconcentra, né? Deixa tudo no grau. Olha só, ainda falando do cronograma de estudos agora. A gente viu como é que a gente prepara o ambiente externo, como é que a gente prepara o ambiente interno, e agora a gente vai ver o cronograma de estudos para a gente finalizar aqui. Olha só, a gente está aqui já, ó. Professora, já me programei, já me organizei, já tenho consciência, já sei qual é meu foco. Agora eu vou me organizar aqui em um lugar para eu desenvolver essas atividades. Agora eu vou ver como é que eu faço meu cronograma. O que é que eu estudo e em qual momento, tá bom? Então, esse cronograma de estudos, você pode fazer a partir até de um planner. Esses planners aqui, né, eles têm aqui mostrando, né, semanalmente. Então, na semana eu vou fazer o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Que horas eu vou fazer? Você bota aqui, segunda tal hora, terça tal hora, quarta. Tem esse planner, você olha mensalmente, né? Tem esse planner que você tem as anotações por dia. Tem deles que tem dos 3. Então, você pode fazer isso até no caderno, né? Tem uma agenda, um calendário, um planner com o seu cronograma de estudos. É importante ter em mãos um espaço com separação de dias e horários de cada semana e de cada mês. Então, assim, por exemplo, se é difícil montar um cronograma, você pode usar até os horários das suas aulas aqui no canal, né? Você terminou as aulas da segunda, no momento que você for estudar, estuda as disciplinas da segunda. Deixa tudo em dias, né? Para não poder acumular esse conteúdo, né? Então, a gente tem aqui, pode ser uma agenda simples, um calendário, um papel sulfite. Tem aplicativos de organização, como o Notion ou o Google Agenda nos smartphones, né? Às vezes vocês têm o celular, o smartphone, então você pode usar. Que vai ter um espaço, né? O Google Agenda eu uso, ele tem um espaço para você anotar seus lembretes. O celular ele faz o barulho, né? Ele tem um alarme para te lembrar algumas coisas que você anotou, como uma agenda mesmo, eletrônica, bem legal. Então, nesse espaço, você poderá ter uma visão de quanto tempo diário e semanal dedicará para cada tarefa. E encontrará os melhores horários e dias para executar tudo o que precisa fazer. Tudo deve ser planejado de acordo com o tempo disponível.
Usa o tempo que tu tem. Ah, mas eu não tenho tempo. Rapaz, olha direito, rever. Se não tem, rever qual é teu foco, tá certo? Para ver se compensa abrir mão de alguma coisa para poder ter esse tempo para os estudos. Tá certo, gente? Então, olha só. Nesse cronograma de estudos, você pode, por exemplo, pegar, né, as aulas que você assiste no canal, por exemplo, de 7 a 12h20 de manhã, né? Quem estuda de manhã, por exemplo, pode fazer assim. Segunda a sábado tem aula, e aí, depois do almoço, a pessoa vai botar em dias as disciplinas. Pode ser até, como eu falei, né? No horário. Depois toma banho, janta. Isso aqui é uma rotina, né, de quem está mesmo estudando. Lista de leituras obrigatórias e o horário para dormir. Isso aqui tudo é ajustável às suas necessidades e à sua realidade, tá? Determine o tempo que tem para estudar e seja rígido consigo mesmo a respeito desse tempo de estudo, né? No respeito a esse tempo de estudo. Seja realista com os horários. Não coloque um horário grudado no outro. Dê uma folga entre as atividades. Ninguém consegue emendar não, viu? Poucas pessoas conseguem terminar uma atividade e emendar a outra logo seguida. Então, é cansativo, você vai ficar desestimulado, vai ser muito difícil, tá bom? Não coloque muitas atividades diferentes no mesmo dia. Quando possível, concentre os estudos de cada coisa em um dia específico para essa atividade. Por exemplo, se num dia você tem mais aulas de uma matéria, tente estudar para essa matéria no mesmo dia, como eu estou falando. Segue o horário das tuas aulas, que você consegue desenrolar muita coisa, né? Estabeleça o conteúdo programático que precisa ser estudado. Agora que os horários e as atividades estão montados no seu cronograma de estudos, chegou a hora de organizar os conteúdos. Então, você faz um levantamento de tudo que você precisa estudar ao longo de um período de tempo e organiza também para reservar um tempinho para revisar e rever o conteúdo antes da semana de avaliações. Isso aqui a gente tenta colocar como uma forma, né, gente, de auxiliar vocês a terem uma rotina de estudos e um cronograma, se organizar mesmo para estudar de uma forma proveitosa. Lembrando que tudo isso aqui é ajustável à realidade de cada um, tá bom? Separe quais as disciplinas e quais os pontos mais importantes dessas disciplinas ou os pontos que você tem mais dificuldade, né? Então, de acordo com a autoavaliação, os pontos fracos, fortes em relação ao que precisa ser estudado. Por exemplo, exemplos de quebra de componentes. Eu tenho aqui, na biologia, eu tenho que estudar tudo isso aqui. Na física, já tenho todos esses conteúdos. Na matemática, mais esses conteúdos. Então, olha só, divide o teu tempo e divide o tempo que você tem pelas matérias a serem estudadas, levando em conta a importância ou a dificuldade, né, que você tem em cada disciplina, ou o peso que ela tem na prova. Crie uma rotina. Você dedicará um dia específico a determinado componente curricular ou obedecerá, por exemplo, o horário escolar estudando a matéria do dia. Isso aqui você escolhe. Você decide. Você ajusta. Tá bom? Você decide e você ajusta. Tá certo, gente? Então, seguindo aqui, ó, a gente tem aqui o gerenciamento para finalizar dos momentos ociosos. Já fechamos tudo isso aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Estamos no gerenciamento desses momentos ociosos para chegar lá no nosso objetivo. Então, ó, é o momento da pausa.
Tem que ter tempo para se alimentar, descansar. Não dá para aprender e memorizar conteúdos sem manter uma rotina saudável, né? Uma das dicas, leve em consideração os horários que seu cérebro está acordado. Se você fica mais desconcentrado ou lento em uma parte do dia, seja manhã, tarde e noite, deixe as atividades mais leves para os horários que rendem menos e as pesadas para os momentos em que seu corpo opera melhor. Minha gente, nisso aqui todo mundo é diferente. Tem gente que durante o dia não desenrola absolutamente nada. Tem dificuldade, né, para desenrolar algumas atividades, porque tem gente que fala assim, minha irmã, quando eu vou acordar para a vida é 6 horas da tarde. Acontece demais. Só que a gente tem, né, o tal do horário comercial, o horário que a gente está no trabalho, na escola. Às vezes você está justamente no horário que tu não rende nada. E é complicado, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa entender, ó, o horário tal eu rendo melhor, assim, eu faço mais coisas. E de noite eu quero é dormir. Já tem gente que diz assim, não, durante o dia eu tô lentona e de noite eu melhoro minha concentração e tudo mais. Então, você tem que ter autoconhecimento, como sempre, né? Para perceber o melhor horário, o que mais se encaixa aí para você. Então, te lembra de outra coisa. Cada pessoa costuma ter um perfil próprio de rendimento em relação ao momento do dia, que é justamente isso que a gente está exemplificando, né? Depois de colocar todas as atividades com horários fixos no seu cronograma de estudos, separe os horários para tomar um cafezinho, rapaz, um cafezinho da manhã, almoçar, jantar com algum conforto. Não é comer e engolir, não. É ter conforto nessas situações. Então, a dica, nada de separar apenas 10 minutos para as refeições. Aprenda a escutar suas necessidades. Separa o tempo de ter a refeição, de descansar um pouco depois da refeição, né? A gente precisa de um tempo para assentar a comida no bucho, como a gente costuma dizer, né? Para se alimentar direito e descansar. Nosso cérebro precisa descansar para ser mais eficiente e se manter saudável. Quando o corpo pede um descanso, é preciso escutar. Planeja teus horários para garantir cerca de 8 horas de sono diárias. Ô, professora, quem me dera, eu tenho filho. Quem tem filho nunca mais dormiu 8 horas de sono na vida, meu gente. Toda hora, quando você pensa que vai dormir as 8 horas de sono, você vai lá e acorda. Ou é acordada, né? Ou acordado. Então, dormir é bem fundamental para aprender a armazenar informações. E dormir bem é prioridade nos estudos. A falta de sono pode afetar o aprendizado, além de causar uma série de problemas de saúde. Inclusive, não dormir bem baixa a imunidade, viu? Anota isso para não esquecer. Baixa a imunidade. Então, aí, quais são as próximas etapas, né? Criar mais objetivos, né? A gente está aqui, ó, crescimento, fantasia, exploração quando a gente é criança, a parte da educação, a gente entra depois no mundo profissional, a gente treina, socializa, tem experiências, você arruma um emprego de carteira assinada, se estabiliza ou não, né? Um emprego, um trabalho. Você pode ter uma avaliação ou crises no meio da carreira, enfim. Tudo isso aqui faz parte da tua carreira profissional. Essa crise pode ser um momento que você repense, né? Se você quer continuar naquilo, se alguma outra coisa te atraiu, te interessou. Você pode avançar no que você faz, recomeçar ou se estabilizar, tanto faz. Você pode ter um desligamento, demissão, partir para outros rumos, outros planos e, por fim, você se aposenta, né? E aí a gente tem esses processos, como processos naturais da vida adulta, né? Então, a gente teve como referência para essa nossa aula todas essas leituras aqui.
E nós temos aqui nossa atividade para casa. Olha só, elabore um cronograma de estudos seguindo as orientações abaixo. Então, você vai prever as atividades e os horários, definir a rotina de estudos, se ela vai obedecer os horários da escola ou se você vai se organizar de uma outra forma. Não esqueça os prazos de entrega das tarefas de casa. Não esqueça seus momentos de descanso e lazer. Saiba perder. Cada escolha é uma renúncia, viu, galera? Assim é a vida. Então, você monta, né, um cronograma como esse, né, mostrando o que é que você faz pela manhã, pela tarde, pela noite. Lembrando sempre das pausas, tá bom? Então, você coloca aqui, ó, segunda, terça, quarta, coloca todos os dias da semana e preenche esse quadrinho aqui. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade, eu vou deixar aqui para que vocês copiem direitinho e assim a gente finaliza aqui a nossa aula de projeto de vida. Para a gente revisar também, né? A gente prepara o ambiente interno, o ambiente externo, monta um cronograma de estudos, gerencia os momentos de pausa e a gente conhece as etapas da carreira profissional. Tudo isso na aula de hoje, hein, galera? Na próxima aula a gente fala de identidade, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, no nosso próximo encontro. Para fechar, eu vou deixar aqui, ó, para que você visualize como essa tabelinha, copie, né? Essa nossa atividade para casa, montando esse cronograma de estudos, tá certo? Deixo para vocês um cheiro bem grande, a gente se encontra ao vivo na sexta-noite, ó. Até lá, tchau, tchau.